Agradecer a vida da senhora a Deus perante a igreja, que o Senhor continue te abençoando, te dando sabedoria e que a senhora saiba que eu te amo muito. Amém? Os irmãos acharam? Amém? Vou estar lendo aqui em Êxodo, capítulo de número 2, e em seguida em 1 Samuel, capítulo 15. Vou estar lendo sozinho porque a linguagem da minha Bíblia é atual, então é diferente dos irmãos. Um homem e uma mulher da tribo de Levi casaram. A mulher ficou grávida e deu à luz um filho. Ela viu que o menino era muito bonito e então o escondeu durante 3 meses. Como não podia escondê-lo por mais tempo, ela pegou uma cesta de junco, tapou os buracos com betume e piche, pôs nela o menino e deixou a cesta entre os juncos na beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para ver o que ia acontecer com ele. A filha do rei do Egito foi até o rio e estava tomando banho enquanto as suas empregadas passeavam ali pela margem. De repente, ela viu a cesta no meio da moita de juncos e mandou que uma das suas escravas fosse buscá-la. A princesa abriu a cesta e viu um bebê chorando. Ela ficou com muita pena dele e disse: "Este é um menino israelita." Então a irmã da criança perguntou à princesa: "Quer que eu vá chamar uma mulher israelita para amamentar e criar esta criança para a senhora?" "Vá," respondeu a princesa. Então a moça foi e trouxe a própria mãe do menino. Aí a princesa lhe disse: "Leve este menino e o crie para mim, que eu pagarei pelo seu trabalho." A mulher levou o menino e o criou. Quando ele já estava grande, ela o levou à filha do rei, que o adotou como filho. Ela pôs nele o nome de Moisés e disse: "Eu o tirei da água." 1 Samuel, capítulo de número 15. Samuel disse a Saul: "O Senhor Deus me mandou ungir você para ser rei de Israel, o povo dele. Agora escute isso que o Senhor Todo-Poderoso diz." Amém? Amém. Os irmãos poderem sentar. Aleluia! O livro do Êxodo, ele vai nos contar sobre grandes maravilhas que o Senhor ele fez no povo de Israel. O Senhor tirou aquele povo e através desse livro ele vem para permanecer como o único e suficiente Deus na vida de Israel. Não somente através do exercício do seu poder, livrando ele de Faraó, provendo comida, provendo todo o conforto possível para aquele povo no deserto. Mas o Senhor também queria um pacto de comunhão com o povo de Israel. Deus não queria somente mostrar o que Ele poderia fazer. Ele queria mostrar quem Ele é para aquele povo. No capítulo 1, nós vamos nos deparar com o faraó dando um decreto àquele povo. Ele diz então que todo menino israelita que nascesse era para ser morto. Aleluia, Jesus. Todo menino que nascesse deveria ser morto. E esse livro ele nos conta especificamente 300 anos após o fim do livro de Gênesis, o que este povo estava passando depois da morte de José e dos descendentes de Jacó naquela terra. Aleluia. Durante então esta situação, durante então este período, é que Moisés vai nascer. Moisés ele vai nascer num período onde muitos se fossem julgar não seria possível. Onde muitos se fossem julgar, diria que Deus poderia ter pegado alguém já vivo, um varão que já estivesse vivendo naquele tempo. Seria mais fácil, seria óbvio, seria mais fácil diante dos nossos olhos. Mas Deus ele nunca trabalhou da maneira como nós pensamos. Deus ele nunca trabalhou muitas das vezes como nós queremos e como nós pensamos que deverá ser. Então no capítulo 2 vai dizer que um homem e uma mulher da tribo de Levi casaram. Esta mulher, por nome de Joquebede, era a mãe de Moisés. No capítulo 2, no versículo 2, a mulher ficou grávida, Joquebede ficou grávida e deu à luz a um filho, a um varão. E
é aqui que eu quero entrar no tema desta mensagem. Joquebede, ela foi um grande exemplo de fé e de obediência. Porque quando lendo este versículo, Deus me revelou algo. Num tempo onde era proibido gerar projetos, num tempo onde projetos estavam morrendo ao lado de Joquebede, ela escolheu cuidar do projeto dela. Ela escolheu cuidar, gerar e fazer com que aquele projeto crescesse. Ela confiou em uma palavra. Ela sabia o Deus que ela servia. Ela sabendo então do Deus que ela servia, sabendo então do projeto que tinha em mãos. Aquele povo antigo, quando nascia um filho e via que o filho era bonito, em outras linguagens vai dizer formoso, eles acreditavam que era uma bênção de Deus, que era uma bênção divina concedida pelo Pai. Então, desta forma, Joquebede não conseguiu abrir mão do seu projeto. Eu imagino então que ela não foi a única que teve um filho que cheirou e saiu bonito. Não consigo acreditar nessa perspectiva. Crendo então dessa forma, eu acredito que quando Joquebede gerou a Moisés, muitos talvez viraram para ele e disseram: larga. Muitos viraram e disseram: abre mão, o período não é adequado para isso. O período ele não está certo para gerar projetos. O período não vai fazer com que você consiga fazer crescer este projeto. Mas Joquebede sabia do Deus que ela servia. Ela sabia que acima dela existia um Deus. Ela sabia que acima dela existia alguém para gerar o que ela pôs no mundo. Aleluia. Joquebede então escolhe esconder por 3 meses a Moisés. Ela escolhe então pegar a Moisés e levar para sua casa e cuidar dele ali. Quem porventura tem irmãos ou já cresceu em um lar onde aproveitou o crescimento de uma criança desde o nascimento, sabe que não é fácil o crescimento de uma criança, principalmente para a mãe. Não é fácil o crescimento. Muitas noites, às vezes, que passam sem dormir, e dificuldades que aos nossos olhos talvez nem enxerguemos, apenas a mãe sente o que está passando. Muitas das vezes também a criança durante a noite acorda, entre outras dificuldades. Acontecendo então isso, Joquebede ela não só escolheu criar de um projeto, ela não somente escolheu tomar para si algo que veio de Deus, ela escolheu mudar o seu contexto, ela escolheu mudar a sua rotina, ela escolheu por um projeto de Deus abrir mão de tudo que ela poderia fazer antes. Eu imagino que antes Joquebede, porventura, poderia sair com suas amigas para ir em algum lugar, mas agora com Moisés na mão, os convites ainda chegam, mas ela nega: estou cuidando de um projeto. Muitas das vezes deve ter ouvido muitos convites, mas ela não quis. Ela escolheu esconder o seu projeto. Ela escolheu esconder o que ela estava criando, porque mais importante do que todo o contexto dela era algo que Deus tinha confiado nas mãos dela. Mais importante do que viver o que tinha lá fora era viver o que Deus tinha colocado em suas mãos. Passando então uns 3 meses, Joquebede então vai pôr Moisés em um cesto, vai betumar aquele cesto de modo com que ele ficasse impermeável, vai colocar esse cesto no rio Nilo. Para os irmãos compreenderem um pouco deste contexto, o rio Nilo é um dos rios mais extensos que existem no mundo. É um rio muito grande e de muita importância e influência para o Egito. Este rio, porém, também havia seus perigos. Além de soltar Moisés em um rio, havia algo maior escondido naquele rio. Animais que, por muitas vezes, poderia chegar até Moisés naquele cesto e facilmente tragar ele. E facilmente levar a vida dele embora. Se formos estudar o que está ali em volta,
crocodilos e outros animais. Joquebede, então, passando esses 3 meses, ela vai levar a Moisés a este rio. Joquebede que então descobre o Deus do caminho. Como assim o Deus do caminho? Deus ele nunca deu um projeto para nos encontrar no começo e apenas no final se chegar até nós. Não. Esse nunca foi o plano de Deus, nunca foi na Bíblia e nunca será em nossas vidas. Deus, quando Ele nos entrega um projeto, muitas das vezes no caminho Ele quer nos conhecer. Muitas das vezes no caminho Ele vai nos mostrar quem somos. Muitas das vezes no caminho Ele vai nos moldar, nos formar e nos preparar para chegar. O problema de muitos irmãos e muitas pessoas que estão na igreja é acreditar que quando Deus dá um projeto, facilmente será conquistado e facilmente nós chegaremos àquele fim. Mas nunca foi. Joquebede então tem que abrir mão do seu filho, do seu projeto, do que Deus havia posto em suas mãos. Joquebede então confia e obedece a Deus. Confia que Deus iria proteger ao seu filho. A Bíblia vai nos contar que a irmã dele segue o caminho. Mas diante das dificuldades, dos perigos que poderiam ocorrer naquele rio, a irmã dele não seria possível para salvar se algo acontecesse. Aleluia! Joquebede então apenas confia de que ela fosse olhar o que iria acontecer, pois ela sabia que quem iria guardar era o Deus que está nos céus. Ela sabia que quem poderia fazer algo é o Deus que está nos céus. Ele vai nos contar então que ela despede a Moisés e sai. Ela não fica para ver o que vai acontecer. Isso é muito comum hoje na nossa vida. Muitas das vezes nós lutamos e Joquebede ela fez o correto, porque até onde dava, até onde ela podia, até onde o seu braço alcançava, ela fez. Até onde Deus o tinha permitido, ela foi. E cuidou do que Deus tinha posto em sua mão. Mas há momentos que as nossas mãos elas não alcançam. Há momentos que somente Deus ele trabalha. Há momentos que se formos tentar mexer com o que não é do nosso entendimento, nós vamos mais atrapalhar do que poder salvar ou dar prosseguimento ao projeto. E Joquebede entendeu isso. Passando os seus 3 meses, ela entregou a Deus. Porque passando aquilo, tudo que ela pôde, já havia sido feito. A Bíblia vai nos contar então que a filha do rei do Egito havia descido para tomar um banho no Rio Nilo. Se formos olhar essa história por partes, é uma história muito bela, é uma história que aos nossos olhos foi muito projetada, porque durante os 3 meses Deus estava protegendo. Quando chegou o determinado tempo de se abrir mão e deixar com que Deus cuidasse, aconteceu e nenhum mal ocorreu com Moisés. Então agora no momento que Joquebede abre mão, a filha do homem mais influente naquele mundo encontra Moisés. A filha do homem com mais poder naquela época encontra aquele cesto com Moisés dentro dele. Irmãos, quando Deus ele nos dá um projeto, quando Deus coloca aos nossos corações algo para ser feito, Ele não é menino para que deixar que esse projeto ele não venha crescer. Ele não é menino para não mandar a providência do que temos em nossas mãos. Deus não coloca em nossas mãos nada do que não possamos cumprir ou praticar. Quando Ele nos entrega algo, Ele nos promete também que é Deus de providência. E então a filha do rei do Egito vai encontrar a Moisés. Ela então abre o cesto
e vê que era um menino israelita. Os hebreus, eles eram facilmente reconhecidos pelos seus traços que possuíam, e não foi diferente aqui. A irmã então de Moisés se apresenta a filha do rei do Egito e diz que se ela precisava de uma babá, se ela precisava de alguém para cuidar daquilo. Deus então aqui se apresenta de novo fiel à vida de Joquebede, ao que ela tinha. Pois o mesmo filho que uma vez tivesse jogado no Nilo, colocado no Nilo e entregue às mãos de Deus, agora estaria sendo devolvido a ela de novo e sustentado pelo mesmo Deus, sustentado pelo que Deus havia feito. Ele vai nos contar que a filha do rei do Egito vai pagar a mãe de Moisés para cuidar dele. Uma mãe está sendo paga para cuidar do seu próprio filho. Seria muito mais fácil se fosse um homem que já estivesse vivo, como eu havia dito no começo. Seria muito mais fácil. Mas Deus, ele quis cuidar do seu projeto desde o início. Deus quis prover o sustento e quis guiar a este projeto desde o início. Aleluia, Deus. A Bíblia vai nos dizer então que ela levou Moisés, a sua mãe, e então cuidou de Moisés. Quando ele chegou a uma certa idade, levou novamente a filha do rei, porque era esse o trato. Aleluia. Glória a Deus. Moisés então ele não cresce como um hebreu escravo, assim como todos que estavam ao seu lado cresceram. Moisés ele vai crescer com os melhores entendimentos, conhecimentos e estudos que havia naquela época. E a Bíblia não vai nos dizer que ele cresceu com ou duas áreas de estudo do Egito. Não, ele conhecia todas as áreas. Tudo que havia para ser conhecido no Egito, toda a faculdade do Egito, seja ela botânica, seja ela estrutural, seja qual fosse, Moisés aprendeu e cresceu assim, desta forma. Joquebede nos mostra mais uma vez a sua confiança em Deus, porque ela não só entregou a Moisés uma vez, mas entregou agora novamente pela segunda vez às mãos de Deus. Minha mãe aqui sabe que não seria fácil tomar uma atitude como essa. Não seria fácil entregar o seu filho. Não seria fácil colocar o seu projeto nas mãos de outra pessoa. Mas Deus, independente do momento da situação, Ele sempre soube de todas as coisas. Ele sempre sabe de todas as coisas. Joquebede então vai entregar novamente ao seu filho. Mas antes a Bíblia nos conta um detalhe, que Joquebede ela ensinou a Moisés sobre o Deus que ela serviu. Joquebede passou os ensinamentos a Moisés para que quando ele fosse para o palácio não se corrompesse a Deus, para que quando ele chegasse lá não se envaidecesse com tudo que havia naquele palácio. Irmãos, não sejamos hipócritas. O pecado ele é bom. O pecado, por muitas das vezes, ele agrada a nossa carne, nos faz sentir prazer. Só que maior do que o que temos aqui nesta terra é o que está reservado para nós no céu. E Joquebede passou isso à frente para Moisés. E assim como foi escrito mais à frente por Salomão, em Provérbios 22:6, ensina o seu filho o caminho que deve andar, para que quando cresça não se desvie dele. Joquebede ensinou a Moisés o que deveria ser.
o Deus que ele servia, o Deus que ele deveria servir. Que o que estava no palácio não era real, o que estava no palácio era apenas terreno, o que estava no palácio não serviria para ele lá na frente. Moisés então cresce. E é sabido de todas as faculdades do Egito. Mas a Bíblia vai nos contar que, por um certo momento, ele rejeitou ser chamado de filho da filha do faraó, pois ele preferia sofrer com os hebreus, com os israelitas, do que passar mais um dia dentro daquele palácio. Meu Deus. Essa mensagem é muito forte. Aleluia, Deus. Moisés tinha de tudo do bom e do melhor. Moisés tinha de tudo para pensar em continuar ali. Mas pelo que Joquebede havia dito a ele no início, pelo que Joquebede aprendeu durante toda a sua vida, do Deus que ela servia, e agora foi passado a Moisés, ele sabia, e ele tinha a perfeita e plena noção de que o Deus que ele serviria, de que o Deus que o iria guiar por todo o deserto, era muito maior do que o que ele via naquele palácio. Moisés então decide sair do Egito. Ele decide então ir embora. E ver o seu povo. Glória a Deus. Aleluia. Para dar um contexto aos irmãos, a fé de Joquebede ela é citada em Hebreus. Joquebede foi uma mulher que não foi muito citada no livro de Êxodo, mas a sua fé passou à frente. E no livro de Hebreus, já no Novo Testamento, a Bíblia vai nos dizer que pela fé Joquebede entregou seu filho. Deus ele tem tocado muito ao meu coração esta mensagem sobre obediência. E a fé ela está inteiramente ligada à obediência. A Bíblia vai nos dizer em Romanos, capítulo de número 10, versículo de número 17, que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Só que não adianta vir num culto como esse, participar por toda a semana de cultos, ouvir pregações e ouvir hinos e cantar hinos, se a palavra que está sendo pregada, que está sendo ministrada e cantada não estiver no seu coração. Joquebede ela tinha fé, mas ela teve obediência. Joquebede ela teve fé para fazer aquilo, para tomar aquela decisão de entregar a Moisés. Mas primeiramente ela teve obediência a Deus. Primeiramente ela obedeceu ao Senhor. Em 1 Samuel capítulo 15 vai nos contar a história de Saul, quando Samuel se achegou para ele e disse algo da parte de Deus, de que era para ele combater os amalequitas, pois Deus havia feito uma promessa muito antiga de que esse povo seria exterminado por Israel. Em Êxodo capítulo de número 17, especificamente no versículo de número 8, vai nos contar que os amalequitas, enquanto Israel estava no deserto, eles aproveitaram de um momento de fraqueza de Israel para matar alguma parte daquele povo. Moisés então é usado por Deus para dizer que
o povo de Israel perseguiria e que Deus iria para todo sempre caçar este povo e exterminar aquele povo. Em Deuteronômio, Moisés vai lembrar novamente ao povo de Deus da promessa que Deus havia feito. E quando chegassem à terra prometida, de não se esquecessem do que Deus havia dito. Samuel então é usado aqui para falar da parte de Deus ao Saul, que era para ele ir até os amalequitas e matar homens, mulheres, gado, crianças, tudo que existia no terreno dos amalequitas. Pela noite Deus vai revelar a Samuel que se arrependeu de ter colocado Saul para morrer. Meu Deus! Aleluia, Jesus! Ele vai nos contar que Samuel, ele clama a Deus por toda a noite por Saul. Samuel conhecia a Deus, ele sabia do que Deus era capaz, e ele clama a Deus pela vida de Samuel. Samuel então se achegando a Saul, eu imagino que com cinismo Saul disse a Samuel que ele havia cumprido o que Deus tinha feito. Então Samuel sabiamente pergunta: o que é então o rugido dos bois que escuto ali fora? É impressionante como o desobediente ele sempre vai ter uma desculpa para tudo que ele não faz. Ele então vai dizer que aqueles animais eram para sacrificar a Deus. Samuel então disse que para ele esperar, que ele iria contar a Saul o que Deus havia revelado a ele. Então Samuel conta que Deus havia pedido com que ele exterminasse a tudo o que existia no terreno dos amalequitas, e ele não o fez. Deus havia falado explicitamente a Saul o que era para ser feito, mas ele não cumpriu. Saul preferiu tomar de volta os bons gados que existiam naquela terra. E então ele vem novamente com mais uma desculpa de que o povo havia pedido aqueles animais para sacrificar. Lendo este versículo, Deus ele me falou algo. Existem pessoas que estão perdendo a sua bênção por escolher ouvir ao povo e não ouvir a voz de Deus. Aleluia, Deus, é verdade. Saul ele foi tirado da tribo de Benjamim. A sua família era a menor tribo daquela tribo. Era a menor família daquela tribo. Ele mesmo conta a Samuel no seu primeiro encontro que qual era o motivo de Samuel estar chamando ele para este cargo. Ele era um dos menores de Israel. Então aqui Samuel ele desobedece. Saul ele desobedece a ordem de Deus. Aleluia, Jesus de Nazaré. Aleluia. Deus Santo e Poderoso, Pai. Glórias a Deus, Pai. Saul ele escolheu ouvir ao povo e não guardou a palavra do Senhor. E não guardou o que Deus havia dito. Às vezes olhamos para esse texto e nos indignamos com Saul. Mas isso é o que acontece muitas vezes dentro da igreja. Isso é o que muitas vezes tem acontecido. Porque temos ouvido a palavra de Deus. A palavra de Deus ela está livre para quem quiser. É somente abrir a Bíblia que Deus ele vai nos revelar o que é necessário ao nosso coração. Mas muitas das vezes não ouvimos e preferimos ouvir o que as pessoas têm a dizer ao nosso projeto, à nossa vida, ao que Deus tem revelado. E Saul fez isso neste momento. Saul ele preferiu ouvir o que as pessoas tinham a dizer a ele. Ele não escolheu ouvir a palavra de Deus. Deus havia feito promessas ao povo de Israel. Deus havia falado com eles o que ele iria fazer. Mas mediante aquela situação, Saul ele escolheu ouvir a voz do povo. Samuel então indaga mais uma vez e por mais uma vez ele vai se desculpar.
Samuel então sabiamente diz a Saul que melhor do que sacrificar é obedecer a Deus. Aleluia. É obedecer a que Deus fala, ao que Deus manda. Aleluia. Lembrando o texto de Romanos, ele vem nos dizer uma coisa, que até para ter fé, pois se a palavra vem do ouvir a palavra de Deus, se a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, até mesmo para exercermos a nossa fé devemos ser obedientes. Glórias a Deus. Até mesmo para cultivarmos a nossa fé devemos ser obedientes. Aleluia, meu Então Saul ele vai dizer a Samuel que desejava que Samuel voltasse com ele Aleluia, Jesus. para a cidade onde eles iriam. Samuel então diz que não, porque o reinado de Saul havia sido negado por Deus. Deus havia negado a Saul pela sua desobediência. Essa não havia sido a primeira vez com que Saul havia feito isso. Aleluia, Jesus. Irmãos, que nós venhamos ouvir mais a voz de Deus e obedecer a sua palavra. Aleluia. Saul ele obedeceu parcialmente ao que Deus havia feito. Em 2 Tiago, capítulo de número 1 Tiago, capítulo de número 2, versículo de número 10, ele vai nos dizer que aquele que porventura cumprir o mandamento, mas falhar com o outro, é acusado de todos. Deus não nos quer por metade, Deus não nos quer fazendo com a metade daquilo com que Ele pede. Deus nos quer por inteiros, Ele nos quer entregue ao que Ele diz. Saul não entendia isso, a palavra não estava em seu coração. Deus muitas vezes falava diretamente a Samuel e entregava, mas ele não escutava. Aleluia. Aleluia, Jesus. Essa mensagem eu quero deixar aqui para os irmãos. Que nós venhamos ouvir mais o que Deus tem a nos dizer. Glórias ao Senhor. Nós somos um exército e, como em qualquer exército, obediência é o mínimo que devemos. Aleluia. Obediência é o mínimo. Nós vamos entender que Deus ele sabe de todas as coisas, e nós vamos confiar e guardar essa palavra no nosso coração. Porque é dessa forma que nossa fé será edificada, e dessa forma que subiremos aos céus. Glória, aleluia, Jesus. Obrigada, Senhor. E Senhor, dê essa oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Jesus. Isso aí, Davi. Que Deus continue te abençoando. Que o Senhor continue te usando, né? Grandes coisas realizadas na sua vida através da palavra de Deus. Deus possa cada dia